Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. A minha alma, minha vida, entrego a ti, Senhor. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte. E o Senhor os ajudava. E por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Nós somos o Coral A Voz da Salvação. O coral foi fundado dia 16 de junho de 1990, data essa que corresponde com a fundação do Tabernáculo da Igreja de Salvação Evangélica do Espírito Santo, liderada pela sua reverendíssima Doutor Amor de Deus, Papá Didi. Abra vossos corações e aceite o Senhor Jesus ao cair dessa tarde e receba a graça do Senhor. Amém. O Coral A Voz da Salvação está, neste momento, a criar alguns projetos. Este é um dos projetos experimental em que todo mundo vai ver, vai analisar. Estamos abertos também para as contribuições daqueles que gostam de ouvir o louvor. Louvor esse que é a nossa paixão, e não só para agradar os ouvidos humanos, mas sim também os ouvidos de Deus. Sabemos nós que Deus alimenta-se por meio dos nossos louvores. É por meio desses louvores que nós vamos anunciar o Evangelho, porque a Bíblia diz que idem ao mundo, pregai e anunciai a sua palavra.
mas nós aqui vamos anunciar por meio de louvores. E esses louvores para glorificar o nome de Deus, para alegrar as almas, para aqueles que estão cativos. Por favor, nós somos o coral A Voz da Salvação. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Os
Adriano Antônio Sebastião, mais conhecido por Pastor Didi, representante legal da Igreja da Salvação Evangélica do Espírito Santo. Designadamente, outros consideram como profeta, outros pastores, mas na verdade sou servo de Deus. A melhor designação seria chamada de Pastor Didi. Pastor Didi é natural da província de Malange, é angolano de sua nacionalidade, nascido a 1 de janeiro de 67. Posso também mencionar primeira igreja, metodista, e depois da metodista hoje estou aqui na Igreja do Espírito Santo sobre mudanças e chamamento do Senhor. Sou representante legal da Igreja da Salvação Evangélica do Espírito Santo, reconhecida na República de Angola, fundada em 1989 e reconhecido na República de Angola em 96. Como homem de Deus, não tem sido fácil as situações que hoje encontramos nesta vida, e não só, no campo espiritual, material, no campo social e psicológico também. Mas é de realçar que esse ministério é bastante complexo devido à sua essência. E como homem de Deus, acredito que tudo tem sido feito segundo a direção do Pai Celestial e, felizmente, até hoje ela está numa situação saudável. Algumas situações que possam perigar a vida espiritual dos pastores, mas preciso acreditar que no mundo tereis aflições, mas tenhas bom ânimo, diz-nos a orientação, que o nosso Senhor Jesus Cristo, isto motiva-nos a ter disposições e ao mesmo tempo acreditar que em toda esta situação há um Deus no controle de todas as coisas e que é preciso as pessoas acreditarem e crerem e terem a certeza de que o Senhor não nos abandonará. Muitos cantam, deixaram de cantar por causa do desejo da carne.
nós temos alvos a atingir, não é? Que é a dimensão da salvação das almas e também a expansão da própria igreja, da ISIS, para os 4 cantos desta nação. E falando concretamente se houve formação, níveis acadêmicos, etc., etc., graças a Deus, o pastor Adriano Antônio Sebastião, pastor de dia, é formado em Relações Internacionais, tem o 4º ano de Relações Internacionais, formado no Instituto Politécnico Espoca, e tem o 4º ano de Direito, formado na ex-Universidade René Descartes. E com estes conhecimentos e outros conhecimentos teológicos sistemáticos, formação em relação ao Ministério Pastoral, graças a Deus também tive formação pastoral de liderança e o Ministério Bem e Gerenciamento na Aliança Evangélica de Angola durante 6 meses. Tive também a formação de teologia na Escola Metodista. Também tive a formação de teologia no Quechua, onde fiquei durante 4 anos no internato, não é? No internato. E nessa fase já também fazia parte dos alunos da Escola de Teologia do Quechua. E depois tive outra formação de teologia na Escola de Missões, Vitor Brasil. Tive também outras formações de teologia na Escola Presbiteriana, por intermédio do reverendo David Nkosi. Tive ainda formações de teologia na Escola do 7º Dia, sobre sábado, sabatina, etc. Então, todos esses valores fazem parte do currículo acadêmico, Neste preciso momento, também tive uma outra formação, bacharelato na Escola Université. Essa instituição fica-nos aqui no Hoje e a Renda, e agora estou a me preparar para fazer já o superior na Escola do IBA, que será próximo ano de 2024. Quanto ao recessamento espiritual como fundador da igreja, penso eu que é uma situação muito complexa, é um historial muito complexo, como o Senhor os chama os seus escolhidos, e na verdade, na altura, em
1900 essa memória não me engane, em 77 para 79, concretamente se consumou em 80, quando deixo a Igreja Metodista para então me entregar na sua totalidade para a Igreja Espiritual. Tudo isso porque, Deus achou que era hora para podermos marcar os passos que o Senhor precisaria para a sua obra. Fui convidado para essa dimensão, passando por vários instrutores, como profetas que abençoaram, que observaram, que na verdade inspiraram, e dos anos 80 para cá, então, tinha que assegurar a espiritualidade para poder hoje me tornar aquilo que eu sou. A cura é uma vocação, ou seja, são dons que já nascem com as pessoas. Deus, quando faz o homem, tem sempre algo que é muito forte, não é? Que os dons que nascem sobre nós. E esses dons fez com que, após ser recepcionado por esses profetas afabarrais, noutra hora, penso eu que nos anos 77, 78 e 79 e em 80, então, prefere-se essa perfeição. Eles conseguiram notar que havia algo muito especial e muito importante que deveria ser exercitado para o bem desta nação e para o bem da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. E este trabalho deste chamamento levou-nos numa fase em que março, abril e até maio de 79, concretamente na Barra do Kwanza, onde ficamos ali no espaço de 2 meses, orando, buscando a direção do Senhor. Na altura,
quase era a zona do Cabo Ledo. E graças a Deus ali onde eu consegui obter muitas posições e muita coisa, muitos milagres, muita coisa aconteceu naquele momento, extraordinário. Então é isto que a partir daquela data fez com que eu me desvinculasse da Igreja Metodista para definitivamente estar dentro da Igreja do Espírito Santo. Coral é um grupo de irmãos ou cantores pertencentes à mesma igreja, que estas se unem para poder engrandecer o nome do Senhor, e que dentro da qual nós vamos encontrar que ela está repartida em categorias. O coro é o conjunto de vários elementos repartido em 4 vozes. Dentre elas, a primeira voz que é o soprano, a segunda voz contralto, a terceira o tenor e a quarta o baixo ou barítono. Eu comecei a cantar no coro com meus 14 anos, até a idade que eu tenho hoje. E eu me sinto muito orgulhosa de participar no grupo coral, porque eu gosto de cantar. O que motivou-me a cantar na igreja é de tanto ouvir os grandes louvores entoados em grandes coros. Cantar não é coisa somente de humanos, cantar é divino. Então, de tanto ouvir os grandes coros, também senti aquela motivação, aquela vontade de cantar para a igreja. Por isso, sinto-me tão bem estar diante de um coro, poder também cantar para poder, digamos, engrandecer a obra do nosso Deus. Eu sou cristão há muito tempo. Posso assim dizer que nasci e cresci na igreja. E desde a infância fui ouvindo cânticos e cânticos, corais de grandes dimensões. E quanto fui viver, e aí, sem querer, fiquei motivado e também acabei por entrar num grupo coral. Então, acredito que participando nos cultos e assistindo outros grupos corais a cantar, me motivou também a fazer parte do grupo coral que neste momento estou a cantar. Esta é a minha motivação. Eu canto neste coro desde 1998. Eu ouvi pela primeira vez o coral a cantar, aquela com vozes brilhantes, parecia um coro vindo da Itália. E eu, ao ouvir aquele coral, ou o coral a cantar, então motivou-me bastante. E eu fiz um desafio que eu poderia também cantar neste coro. E canto até hoje, gosto de cantar, gosto de louvar nos meus tempos livres. Quando estou em casa, quando estou aflito, busco a Deus por intermédio de louvores. Vou abandonar
devemos cantar na igreja para podermos alegrar a alma daqueles que sentem a necessidade de aproximar-se a Cristo, porque não existe, digamos, uma vocação melhor de nos aproximarmos a Deus senão cantando. Logo, cantando, nos sentirmos estar próximos de Deus. Toda pessoa que é corista, ele se considera como se fosse tropa. Porque em qualquer momento, em qualquer hora, você tem que se levantar e no momento que o coro está a precisar de você. Por isso, a minha mensagem, porque a Bíblia também nos ensina que quem ora, louva 3 vezes. Por isso que eu me sinto mesmo muito orgulhosa de cantar no coro. Devemos sim cantar na igreja, tal como a palavra de Deus. É uma necessidade que a igreja tem, assim como a palavra de Deus é uma necessidade da igreja que se falar a palavra de Deus, e é também o mesmo objetivo cantar. É uma necessidade porque ao cantar nós conseguimos relaxar as nossas mentes, conseguimos também não só as nossas próprias mentes, mas também conseguimos relaxar a quem nos ouve. Por isso é que devemos sempre cantar na igreja, até porque o salmista foi aquele que sempre cantou quando o rei Saul estivesse estressado. Então a única coisa que lhe acalmava era os cânticos que David entoava a ele. Então esta é a razão de que na igreja devemos sim sempre cantar. Então nós também estamos a seguir esses passos para poder louvar e engrandecer ou para poder exaltar o nome do Senhor. Tal como disse, quando cantamos, nos sentimos próximos de Deus, porque também os anjos nos céus entoam grandes louvores para nosso Deus. Cantar no coro é mensagem, é pregação. Quem canta no coro se sente um evangelista, um pastor. Pastor não é só aquele que senta, que levanta no altar para pregar, mas também toda pessoa que é corista, que transmite a mensagem, também é um pregador, também é um evangelista, também é um diácono. Então, por isso que eu quero aqui falar aos meus irmãos, ou a este momento, que louvar a Deus é algo muito importante na nossa vida, porque nós louvamos também para salvar as nossas almas e para salvar também as almas de outras pessoas que ouvem, porque muita gente vem na igreja não só pela pregação, mas também muita gente vem na igreja por louvor que ele ouve dentro do grupo coral. Então nós conseguimos salvar almas e conseguimos também trazer pessoas dentro da igreja por intermédio de louvor. Um dos grandes benefícios, como já foquei antes, é que quando eu canto me sinto bem. E isso aqui já é um benefício próprio. E também acredito que muitos gostam de ouvir a música e tiram algum objetivo porque relaxa. E não só em termos de saúde, também diminui o estresse. Então é a razão de que há muitos benefícios. E outro benefício, nós cantamos porque glorificamos a Deus. Porque até a Bíblia diz
que Deus vai à igreja à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E nós estamos aqui para poder adorar a Deus. E adorar é quê? É cantar. Por isso é que, verdadeiramente, este é um dos grandes benefícios que eu tenho por adorar a Deus, ou seja, é um dos motivos que me faz sempre cantar. Dizer que há salvação cantando estaria talvez equivocado, porque o que salva mesmo é a nossa atitude, o nosso arrependimento, a nossa determinação e entrega em Deus. Porque só cantando em si não nos salva, porque algumas vezes o que nós cantamos permite salvar os outros, mas a nós mesmos, infelizmente, não podemos ou não conseguimos a salvação somente cantando. Logo, nós devemos também estar arrependidos e nos aproximamos de Deus, e não basta apenas cantar. Em parte sim, porque quando eu canto e vivo aquilo que eu canto, então praticamente eu posso ser salvo. Porque nós que cantamos evangelizamos. E quando nós cantamos simplesmente e não cumprimos aquilo que nós cantamos, obviamente não pode de forma nenhuma nos salvar. E não só a nós, mas também para quem ouve, pode ser salvo por música. Nós podemos estar aqui alguém gravemente doente e quando nós entoarmos alguns hinos de adoração, essa pessoa mesmo que estivesse já à beira da morte, pode sim ser salvo por estes louvores ou por estas adorações efetuadas aos irmãos da igreja. Queremos salvar almas, porque a Bíblia diz: idem ao mundo, pregai e anunciar o seu evangelho. Há várias formas de anunciar esse evangelho. Uns anunciam pregando a palavra, nós os coristas anunciamos essa palavra louvando o nome do Senhor, porque com louvor nós também ganhamos almas, com louvor nós incentivamos as pessoas. Há pessoas que vêm em nós por nos ouvir a louvar, por nos ouvir a cantar. Então, este é um dos benefícios. Nós, quando cantamos, nos sentimos bem, as nossas almas sentem-se à vontade, numa santidade, um espírito de bondade e de gratidão também a Deus. Porque quando nós louvamos, além de louvar, também estamos a agradecer pela vida que o Senhor nos concede, pelas bênçãos que o Senhor nos concede todos os dias da nossa vida. Cantar não é fácil, é necessário que tenhamos dom de cantar, porque existem pessoas que estão há muito tempo em coros e, infelizmente, têm dificuldade de se ajustar. Mas com o trabalho, o tempo, dedicação e entrega, consegue sim cantar, mas o cantar não é assim tão fácil não. Digamos que é e também não é fácil. É para quem sabe cantar, mas para quem não conhece a matéria,
é difícil cantar, porque complica mesmo bastante cantar. Mas para quem já conhece a matéria, acredito que já tem o domínio, então tem a facilidade de cantar. Mas para quem não conhece a matéria, é mesmo difícil, muito dificílimo. No entanto, cantar é para quem sabe. Dizer que cantar não é coisa do acaso. O louvor é algo celestial. Não é toda pessoa que tem a vocação para cantar num coral. Para cantar num coral, primeiro que nós devemos ter uma vocação, devemos ter também o dom de louvar. A Bíblia diz que em carta de Salmos 100, celebrai com júbilo todos os moradores da terra. A Bíblia nos convida a que nós devemos louvar a Deus. Então, não é por acaso que aqui nós estamos. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer o seu nome no seu santuário. Então, nós estamos aqui para agradecer e louvar o nome de Deus, para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado por intermédio de louvor. Que Deus abençoe esta nação, cujo Deus é o Senhor, que os nossos governantes tenham projetos que estejam virados para o desenvolvimento do país e, em particular, para o apoio destas comunidades, com grande destaque para a nação inteira. Muito obrigado.